Chegou a hora da gente falar sobre as finanças pessoais. A gente vai falar sobre 4 paredes que sustentam o orçamento doméstico. Com a gente, mais uma vez, o colunista Daniel Santos. Professor Daniel, bom dia. Bom dia, Ronaldo. E estamos de volta aqui essa semana fazendo dobradinha, né? Verdade. Ontem nós falamos sobre os envelopes. Eu gostei daquela. E teve uma resposta fantástica. Sério? Fantástica. Eu tive gente que falou comigo, né? Inclusive, abraço para o pessoal todo. O Edson, que falou comigo sobre esse assunto, né? Que existe um amigo dele em Minas Gerais lá que faz um processo de gestão parecido com esse. Ele faz o uso de caixas. Caixas? Caixas. Bom, ele deve ter bastante dinheiro. É verdade. Porque para colocar o dinheiro em caixas, o orçamento, porque é muito bem. Eu não pensei nisso, né? Você vê coisa porque fantástica. em caixas, geralmente, né? O volume tem que ser considerável. Tem que ser bastante para poder conseguir guardar tudo isso em caixa. Né? Abençoado seja esse amigo, né? Não, mas a gente fica feliz por causa disso, né? Esse feedback é importante para a gente, né? E o que acontece? Quando a gente conversou sobre isso ontem, né? Até na sequência, você fica achando, mas se por acaso eu não tenho dinheiro, como é que faz? Bom, mas mês que vem, você também não vai ter... e nem para os envelopes. Não vai ter também, né? Mas a lógica, né? Até fazendo uso aqui agora dessa discurso que a gente teve depois, a lógica é assim, se eu vou fazer mês que vem o uso de recursos que eu não tenho, então eu já faço também a aplicação desse recurso, já saco esse recurso neste momento para que mês que vem, no mês seguinte, eu vá reduzindo a minha dívida, né? E o ponto crucial nisso, Ronaldo, é o orçamento doméstico, né? É importantíssimo, e por isso a gente falou de colocar agora de um modo bem mnemônico, bem fácil de memorizar, né? Quais são as 4 paredes que mantêm um orçamento doméstico em pé. Então vamos lá, vamos conhecê-las. Nós falamos com relação a ter um envelopezinho ou, no nosso orçamento, uma verba destinada à alimentação. Falamos com relação a uma verba para o abrigo, né? E aí consideramos os valores para aluguel ou para financiamento do imóvel. Ou seja, tudo que envolve diretamente o abrigo, né? A casa, né? Com relação às despesas domésticas, tudo vai dentro desse custo. Com relação também à parte de vestuário, de roupas, calçados, e aí se inclui também uma grande conta que a gente fala a parte de saúde, as despesas que nós temos com isso, que diz respeito à pessoa. E, finalmente, por último, com relação aos custos de transporte, né? Que hoje são fundamentais são relevantes, nessa dinâmica. São né? relevantes. Num orçamento doméstico, né, se a pessoa vive sozinha, a grande briga dela é com ela mesma, né? E assim, é normal a gente ter essa discussão conosco mesmo, mas se às vezes nós, conosco mesmo, a gente com a gente mesmo, não consegue chegar num acordo, porque aquilo que eu quero não é aquilo que eu posso, imagina se eu coloco numa casa agora, não uma pessoa só, mas 2, 3 ou 4. Então é necessário que as pessoas em casa elas façam realmente um grande acordo dentro de casa para poder analisar o orçamento e colocar esse orçamento em bases sólidas e factíveis e possíveis. Porque a gente pode querer fazer muita coisa, mas é necessário que a gente distribua os valores e que coloque cada um desses valores de acordo com as nossas capacidades. Então alguém que quer morar numa casa muito grande vai ter, por consequência, despesas muito grandes. Vai ter também custo com empregados, ou então vai ter que destacar muitas horas do seu dia para poder manter a casa em ordem, não é verdade? Quanto maior o custo, né? Exatamente. As despesas que envolvem. E o trabalho que se tem com essa casa. Perfeito. E aí o orçamento doméstico tem que refletir isso. Por quê? Nós falamos de a pessoa acabar tendo que, em casa, ou separar uma verba dentro da conta de manutenção doméstica para poder pagar a empregada doméstica, ou a diarista, ou então que as pessoas da casa também entrem em acordo para poder fazer a manutenção disso, né? Porque se a gente não fizer dessa maneira, acaba no final você estourando o seu orçamento, né? Em última análise, o que é importante, né? Que a gente compreenda que esse arranjo doméstico de orçamento, e que para quem desejar nós temos também já uma planilha pronta para isso, né? Podemos encaminhar, né, de orçamento doméstico. Essas planilhas facilitam, hein? Muito, né? Facilitam a vida da gente. Né? Tem então essas 4 paredes estão previstas dentro da planilha. Estão lá. E inclusive tem até mais desdobramentos. Detalhadas. Né? Mais detalhado. Isso aí, então, cabe à pessoa querer aprofundar a discussão ou manter isso num nível mais light, né? Porque o objetivo é saber para onde vai o dinheiro. E-mail para pedir a planilha? falecom@professordaniel.net. falecom@professordaniel.net. Bom, vamos só para fechar a conversa lembrar as 4 paredes principais, então. Nós falamos de destinar recursos para a alimentação,
em recursos para a habitação, né, que é a manutenção da casa, tudo que envolve a casa, com relação à parte de vestuário, certo? E, finalmente, a parte de transporte, né, que envolve financiamento de carros, combustíveis, o transporte público, seja qual for, o metrô de Maringá, né? Então é necessário que você faça essa construção para poder designar claramente para onde vai o seu dinheiro. Sem entender e enxergar para onde vai o dinheiro, você não consegue gerenciar isso de forma nenhuma. Professor Daniel, valeu pela conversa mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, estamos aqui na próxima quarta-feira, se Deus permitir. Esse é o professor Daniel Santos, ele que fala com a gente sobre finanças pessoais e trazendo dicas muito oportunas para que você possa administrar bem os seus recursos. Com essas informações, nós terminamos o Ponto com News. A gente agradece a sua companhia e até amanhã, às 7 horas. A gente se fala.